chamar de Lilita. Olá, meus amores! Hoje eu estou aqui para entrevistar a Dona Maria Aparecida e ela vai contar pra gente um pouquinho da vida dela na infância, na adolescência. E aí, o que a senhora tem para me falar? Como que foi sua infância? A minha infância, eu sou a terceira filha, Quantos irmãos? 10 irmãos Muita coisa. vivos, ficaram 3, eu fui a terceira filha e eu fiquei um tempo sendo a menina da casa, eram os meninos. Meu pai tinha muito xodó com os homens. É? É, E na sua época, eu sei que as moças começavam a trabalhar bem cedo, né? Foi o seu caso? Você começou comecei. a trabalhar, cuidar da casa, ajudar a mãe, cuidar dos irmãos também, né? Tinha muito isso. Os mais velhos cuidavam dos mais novos. E quando que você começou a ter essa experiência de ajudar, de ser dona de casa? Aí eu comecei novinha. Com 7 anos eu já limpava móveis, varria a casa. E a primeira vez que eu fui para o fogão eu tinha 8 anos. Aprendeu a fazer a comida Já, com a mãe? já aprendi a fazer o arroz, o feijão, já mexia angu, que era perigoso. O fogão da nossa casa era fogão de querosene, uns pintadinhos preto, pintadinho de branco. E na época ele era até chique, porque na nossa Não era toda casa. casa que tinha, Não né? era um fogão que estava chique. Fogão de querosene. E E além, ele era perigoso. é, Era. e além de você cozinhar, sobrava tempo para brincar também? Qual que era o tipo de brinquedo que você brincava na sua infância? Até nessa época que eu aprendi, o meu brinquedo era boneca de pano. Eu ganhei a minha primeira boneca bem feitinha mesmo que minha mãe fez para mim. Foi uma boneca, foi quando minha irmã, que foi veio a segunda menina, na noite que ela ia para o hospital, ela deixou no canto da minha cama uma bonequinha preta, muito linda. Que graça. E eu fiquei amando a boneca. Mas quando eu acordei, durante o dia que eu não vi minha mãe, eu fiquei doidinha. E eles falaram comigo que minha mãe tinha ido buscar um neném, que a cegonha ia trazer um neném para nós. É porque antigamente acreditava-se muito que era cegonha. Os pais não falavam com os filhos como que era o nascimento, né? A gestação, aquela coisa toda. Falava que trazia pela cegonha. A gente olhava mesmo e ficava esperando. E eu né? ficava olhando lá no terreiro para ver se eu via a cegonha passar. E minha mãe chegou mais tarde, eu já estava dormindo, aí falaram que a cegonha colocou lá na porta. Olha. E aí eu olhava os livros e mostrava que era cegonha. Eu me lembro quando a minha mãe ficou grávida dos gêmeos, eu já estava com 11 anos, e 11 para 12 anos, e até então eu acreditei, todos os irmãos que chegaram foi cegonha. Aí quando chegou os gêmeos, que minha mãe achava que era um, e chegaram 2, uma colega minha falou comigo assim, a sua mãe está esperando o neném. Eu briguei com a menina que minha mãe não estava esperando o neném. Tinha que vir pela cegonha. Que a cegonha não tinha cegonha. A informação que te passava na época que vinha pela cegonha. E eu não sabia. Aí eu briguei com a menina, fiquei com raiva dela, até de mal, porque ela falou que minha mãe estava esperando o neném. Aí quando foi dia 22 de agosto, minha mãe chegou a notícia lá em casa que minha mãe tinha ganhado 2 neném, que minha mãe estava lá no hospital, que ela foi buscar os neném que estavam lá. Aí a partir disso você começou a ter mais entendimento, Não, né, do nascimento? Não, continuei assim, como eu não tinha, minha mãe não deixava eu ficar muito na rua, eu fui criada mais presa e eu não tinha convivência com ficar conversando sobre essas coisas. A gente brincava de casinha, mas eu brincava de casinha
com o meu fogãozinho de tijolo, com aquelas panelinhas de leite ninho, tirar leite ninho. E eu não ia para casa de ninguém. Meu brinquedo era ali dentro de casa. Você não tinha muita informação, não. Né? Que você e minha mãe, mais presa e minha mãe era uma pessoa boa, mas ela era uma mulher muito tímida e muito reservada. Ela não falava dessas coisas pra gente. Eu nunca vi minha mãe costurar uma roupinha de neném. Ela fazia tudo, mas ela fazia à noite, quando a gente estava todo mundo dormindo. Então, era de uma certa forma tradição do povo antigo esconder essas coisas, porque muitas das vezes eles também tinham vergonha, receio, né? Eles não sabiam como que eles iam falar, porque também não passaram isso para eles. É, isso mesmo. A minha mãe era a primeira filha da minha avó, ela foi a primeira que nasceu, e minha avó já casou mais velha. Meu avô também, quando a minha mãe nasceu, meu avô já tinha 48 anos. Então, era bem reservada. A minha avó era uma mulher muito comerciante, e ela também, minha mãe foi criada também tendo que trabalhar desde novinha. Então, e não tinha conversa sobre falar dessas coisas. Então, foi criada uma menina que eu não sabia de nada.